essa chance de crescer um pouco. As montanhas e os vales, as montanhas, os desertos e os mares, desertos que atravesso me levam pra cada vez mais perto do Senhor. Minhas provações não são maiores, oh glória a Deus, e não vão me impedir de cá. Agora enche os seus pulmões e fala assim: se diante de mim não abrisse o mar, não se abrir, Deus vai me fazer andar o sol. Oh, glória a Deus, então declare: compreender, aleluia, minha vida se revestirá do seu poder, compreender, com ousadia vou mover no sobrenatural. Como que você vai lutar e vencer? Vou lutar, eu vou plantar e a cada dia vou viver, romper. Mais uma vez, cante, rompendo. Oh, glória a Deus, minha vida se revestirá do seu, rompendo em fé, com ousadia vou mover lá no sobrenatural. Diga: eu vou lutar, sim, nós vamos lutar, vou plantar e cada dia vou viver, rompendo em, a cada dia vou viver, declaro, a cada dia vou viver, rompendo. Tem que ser o seu lema, esse tem que ser o seu tema. Diga: a cada dia vou viver, rompendo em. E vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, que Ele merece, bem forte mesmo, igreja, que toda honra e toda glória é dele. Diga: glória a Deus. Pode sentar, agora sim você está preparado para ouvir a palavra. Eu gosto muito desse hino. Esse hino é uma oração, não é verdade? Tem louvor que é uma oração verdadeira. E nós estamos nessa fé hoje aqui. Hoje Deus falou muito conosco nos outros cultos. E não estranhe a mensagem de hoje, porque Deus me deu uma direção nesse dia, um pouco diferente, um pouco, né, anormal das outras sextas-feiras, que é um dia de cura, de libertação, mas quem dirige o culto é o Espírito Santo, amém? Hoje eu quero falar de um assunto mais específico, que é a libertação financeira. Nós vamos entrar nesse assunto. Tem muita gente que o diabo, meu irmão, está agindo nessa área, e que é uma área que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande ainda de reconhecer a Deus em primeiro lugar. E eu vou te explicar isso hoje em cada detalhe aqui. Já vamos começar abrindo a nossa Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 28. Em nome de Jesus. Deixa eu perguntar, nós estamos num propósito, já tem algumas sextas-feiras, de orar pelas roupas, pelas fotografias, pelas nossas famílias, entes queridos, né? Tem alguém que trouxe foto, fotografia, peça de roupa e ainda não colocou aqui no altar? Tem alguém? Pastor, não coloquei, o obreiro está passando aí, ó. Levanta a mão, pede para ele colocar aqui no altar, pede para o obreiro colocar aqui. Pastor, eu trouxe uma foto, eu trouxe uma peça de roupa de um familiar, de um ente querido que está lá doente, está lá perturbado, está lá endemoniado. Nós vamos orar e Jesus vai operar. Diga glória a Deus. Eu creio, em nome de Jesus. Isso. Quem trouxe aí a peça de roupa, quem trouxe a fotografia, nós vamos orar e Deus vai operar. Daqui a pouquinho eu vou fazer oração. Estou vendo que a maioria já está aqui, né? A peça de roupa, a fotografia. Faltou alguém? Então, amém. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 28, em nome de Jesus. Versículo 1. Versículo 1. Deuteronômio está sendo o tema, né? A palavra das nossas lives
da oração da manhã, todo dia 6 horas. Quem está acompanhando a oração da manhã, 6 horas lá? Está uma benção, meu irmão. Se você não consegue acompanhar na hora, você pode até assistir depois. Entra lá no Facebook, IGD Mirandópolis, ou até no meu Facebook mesmo, é Renan Daniel. Você pode acompanhar lá, vai ser uma benção. Nós estamos falando aqui o mês todo sobre a primazia. O que é primazia? Colocar Deus em primeiro lugar. Olha aqui o que diz Deuteronômio 28:1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que te ordeno quando? Hoje. Olha a promessa de Deus: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmão, quem estava aqui na quarta-feira à noite, você vai lembrar da palavra. Eu vou voltar um pouquinho sobre o que nós falamos a respeito disso. Deus está dizendo que aquele que decide guardar os mandamentos que Ele ordenou, Ele vai exaltar sobre todas as nações da terra. Isso aqui é verdade. Falamos sobre Daniel, lá em Daniel capítulo 1, a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ele disse: eu não vou comer a mesma comida e beber a mesma bebida que eles estão bebendo aí, que eles estão comendo aí. Daniel entendeu que enquanto ele comesse a mesma comida e bebesse a mesma bebida, ele teria o mesmo resultado que os outros jovens ali estavam tendo. O que significa isso para nós hoje? Comer a mesma comida, beber a mesma bebida, estou falando no sentido espiritual, é ter as mesmas práticas. Se eu tiver as mesmas práticas, se eu fizer as mesmas coisas, né, que eles estão fazendo, eu vou ter os mesmos resultados que eles estão tendo. E muita gente, meu irmão, não entendeu ainda que para você ter diferença na sua vida, você tem que fazer o quê? Diferente. Diga graças a Deus. Eu tenho que fazer diferente. O que ele disse? Eu vou comer outra comida, eu vou beber outra bebida. Ele foi totalmente contra, o oposto daquilo que já estavam fazendo. Deus colocou aquilo no coração dele. Se eu vou na contramão, pediu para o chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos até tentou desanimar ele, disse: rapaz, mas você é igual a todo mundo. Lá no final, você vai se arrepender, porque você vai ficar mais triste, mais fraco, o seu semblante vai ficar pior. Daniel bateu o pé e disse assim: experimenta, experimenta, eu quero que o Senhor experimenta 10 dias, experimenta, peço-te, 10 dias. Quando chegar lá no final, o Senhor compara, coloca diante do Senhor a nós e aos outros jovens, compara a nossa aparência com a aparência deles, e como o Senhor vê, o resultado que o Senhor vê, compara o nosso resultado com o deles, e o que o Senhor vê, e aí o Senhor age, conforme o Senhor vê, o Senhor pode agir. E nós falamos de Malaquias 3, versículo 18, onde a Bíblia diz assim, ó, e outra vez vereis o quê? A diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus. E essa diferença, irmãos, olha aqui o pastor, é para mais, não é para menos não. O que Deus está dizendo ali? Que o Senhor teu Deus te exaltar? Foi exatamente o que aconteceu. Quando no final 10 dias foram comparados, os resultados de um e dos outros, né? De Daniel, que decidiu comer de uma comida diferente, uma bebida diferente, ele ficou ali nos legumes apenas e bebendo água, enquanto os outros jovens comiam dos manjares do rei. Daniel e seus amigos foram achados mais fortes, foram achados os seus rostos mais saudáveis do que os dos outros. E quando eles foram submetidos a um teste, essa parte é forte, eu falei hoje de manhã, eu falei ontem também, eles foram submetidos a um teste, a uma prova pelo próprio rei. O rei testou ele em todos os sentidos. O rei testou eles e provou eles de todas as formas. A Bíblia diz que Daniel e seus amigos foram achados 10 vezes mais capazes, 10 vezes mais doutos do que todos os outros que ali estavam, magos e astrólogos que havia naquele reino. Diga glória a Deus. E um detalhe que eu chamei a atenção para você foi o seguinte: a Bíblia diz que ele foi examinado, aquela experiência, ele foi experimentado durante quantos dias? 10 dias. Aquela experiência que ele teve com Deus foram 10 dias. 10 dias ali em que ele decidiu não comer a mesma comida, se esforçar para não beber a mesma bebida. 10 dias que ele buscou, em primeiro lugar, o reino de Deus. Olha, presta atenção, foram 10 dias que ele foi experimentado. Quando chegou na hora de ser provado e testado pelo rei, ele foi encontrado 10 vezes mais capaz. O que eu falei naquele dia, na quarta-feira? Nada na Bíblia está por acaso.
Você percebeu que é o mesmo número? 10 dias sendo examinado, sendo experimentado. Quando ele foi provado, 10 vezes de capacidade a mais. Diga glória a Deus. O que nós falamos naquele dia? Presta atenção. Quanto mais tempo você tem de experiência com Deus, quanto mais tempo você dedica de experiência a Deus, com o Senhor, quanto mais capacidade, quanto mais vantagem você vai ter acima dos testes e das provas que vieram contra você. Diga glória a Deus. É o que muita gente ainda não entendeu. Ela acha assim, se ela tiver um dia com Deus, um dia fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, ela vai ter 10 vezes de vantagem sobre as lutas. Não, foram 10 dias oferecendo ali o seu tempo a Deus, buscando a Deus de comunhão com Deus, para ter 10 vezes mais de vantagem. A vantagem que você vai ter sobre as provas quando elas vierem é semelhante ao tempo que você tem oferecido a Deus. Então olha aqui, pastor, se na hora da prova você não está tendo nenhuma vantagem, você está empatando com as provas, e olha lá, se não está perdendo, está em desvantagem em relação às provas que têm vindo contra a sua vida, está faltando o que para você? Vamos ver se você entendeu. Tempo com Deus. Tempo com Deus. Entendeu? Pastor, as provas estão empatando comigo. Quando eu não estou perdendo, né? Eu não estou em desvantagem. Então, meu irmão, passa mais tempo com Deus. Quanto mais tempo você passar com Deus, mais vantagem você terá sobre as provas, sobre os testes. E o rei testou ele de tudo quanto é jeito. E todo o teste que trazia para Daniel, Daniel resolvia com 10 vezes mais de capacidade que os outros. Diga glória a Deus. Aí o rei tentava provar em outra coisa, Daniel resolvia com 10 vezes mais capacidade que os outros. O que Deus está dizendo ali? Quando você decide guardar os mandamentos, quando você decide ter cuidado em guardar o que Ele está falando, Ele te exaltará sobre todas as nações. Essa vantagem, meu irmão, que você vai ter sobre os testes, sobre as provas, sobre as lutas quando elas vierem. Quem crê nisso, diga glória a Deus, irmãos. Meu irmão, está difícil para vencer os testes, as provas que estão vindo, passa mais tempo com Deus. Nós falávamos aqui que Jesus, quando estava lá no Getsêmani, Ele chamou os discípulos e disse assim: vigiai comigo, enquanto eu oro, enquanto eu vou adiante orar. E Jesus foi orar. Mas quando Ele voltou, Ele encontrou os discípulos como? Quem lembra? Dormindo. E Jesus dá uma bronca e diz assim: olha, vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, para você não cair na hora da tentação, na hora da prova, na hora que você for testado. Ou seja, o que Jesus diz? Você quer vencer a tentação? Orai para que não entreis em tentação. Então, se você quer ter vantagem sobre as nações dessa terra, e entenda por nações dessa terra tudo que faz parte aqui desse mundo, as tentações, as provas, as lutas, as dificuldades, as necessidades, meu irmão, você quer vencer, quer ter vantagem sobre tudo isso? Passe mais tempo com Deus, diga graças a Deus. Busque primeiro as coisas de Deus, busque primeiro o reino de Deus. É isso que nós precisamos. Tudo isso eu falei aqui na quarta-feira. Mas como eu estava dizendo no início, tem muita gente que está precisando hoje tomar uma decisão em uma área da vida que, para mim, eu entendo que é uma das áreas mais difíceis de nós colocarmos Deus em primeiro lugar. É uma das áreas mais difíceis para muitas pessoas colocar Deus em primeiro lugar. Qual é essa área? É a área financeira, é as finanças. A pessoa tem Deus em primeiro lugar na saúde, tem Deus em primeiro lugar na família, tem Deus em primeiro lugar durante o seu dia, mas quando chega na parte das finanças, pronto, trava tudo. Eu até acredito que seja por causa disso que muita gente até hoje não veio para Jesus. Muita gente até hoje não decidiu servir ao Senhor, sabe por quê? Porque ela gosta, ela vem a Jesus, ela ouve a palavra, ela aceita colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas, mas quando chega na parte das finanças, pronto, trava, o coração dela se fecha. Eu vou te mostrar por quê, eu vou te explicar por quê, porque o coração dela está pegado a essas coisas. Quer ver? Continua aí no versículo 2,
Ele diz assim, ó: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Quer dizer, vai ser o inverso. Você vai tirar tempo para ouvir a voz do Senhor teu Deus, e as bênçãos é que vão vir até você. Você não vai ser mais um desesperado nesse mundo que vive nessa correria desenfreada que a gente estava falando quarta-feira, né? Correndo para lá, correndo para cá. Você pergunta para as pessoas: e aí, fulano, como é que você está? Qual que é a resposta? Estou na correria, né? Estou na correria. Mas corre, não chega a lugar nenhum. Talvez essa correria está impedindo até a pessoa de tirar um tempo para ouvir a voz de quem? Do Senhor. Eu falei aqui, estou falando bastante de um livro que eu estou lendo, chama Volte para a Corrida. Muito bom mesmo esse livro. E um dos tópicos que o autor ele aborda lá é o fato de hoje a gente não ter mais um tempo de silêncio na presença de Deus. As pessoas hoje estão sempre ouvindo alguma coisa, sempre tem um rádio ligado, sempre tem uma televisão ligada. É assim ou não é? Sempre tem alguém falando. É difícil hoje a pessoa que tem um tempo a sós, em silêncio, para ouvir quem? A Deus. Por isso que eu gosto da madrugada. E é por isso que eu falo que a madrugada é proveitosa, por causa disso. Madrugada não tem telefone tocando, amém? Madrugada não tem criança chorando, tem televisão ligada, não tem lá, é você e quem? E às vezes a gente precisa mesmo. Ele conta que todo dia ele ia de casa para o trabalho, sempre tinha que estar lá um rádio ligado, ainda que ele não estivesse nem prestando atenção no rádio, mas estava lá o rádio tocando notícia, o rádio falando disso, falando daquilo. Um dia Deus falou para ele: o que você está fazendo? Ele falou assim: eu estou ouvindo aqui. Ele falou: mas você nem está prestando atenção? Ele disse: olha, aproveita esse tempo que você está tendo aí, que você fica sozinho dentro do carro, de casa até o trabalho, era 45 minutos, desliga tudo e aproveita para falar comigo. E ali ele aproveitou, e naqueles 45 minutos, de casa até o trabalho, toda vez, ali ele teve muitas experiências com Deus. Diga glória a Deus. Então, em vez de ficar correndo para lá e para cá, nós precisamos mais, na verdade, parar para ouvir a voz de quem? Do Senhor. E aí as bênçãos que a gente está correndo tanto atrás, elas vão vir até nós, e elas vão nos alcançar. Diga glória a Deus. Continua, versículo 4, ele diz assim, aliás, versículo 3, né? Bendito serás tu na cidade, e bendito serás aonde? No campo. O que nós entendemos aqui? Tanto faz o lugar, seja na cidade ou seja no campo, você será abençoado. Sabe por quê, meu irmão? Olha para o pastor: a bênção está em você. Diga comigo, diga: a bênção está em mim. Diga: não está no lugar. Pode ser lá no campo, pode ser lá no meio do mato. Se Deus te mandar para lá, lá você vai ser abençoado. Pode ser na cidade, uma cidade maior do que essa, 3, 4 vezes. Pode ser lá em São Paulo, maior metrópole que a gente tem no país. Lá você vai ser abençoado. Pode ser no meio do nada, onde não tem nada, lá no meio do mato. Lá você vai ser o quê? Abençoado. Que a bênção está em quem? Está em você. Às vezes nós não entendemos isso. Eu sempre digo, como pastor, nós estamos aqui hoje, daqui a pouco, daqui a um tempo, eu não sei para onde nós vamos. Espero que demore bastante tempo. Amém? Mas daqui a um tempo nós vamos para outro lugar. E pastor, para onde? Não sei. Mas meu irmão, eu tenho uma coisa comigo: aonde eu chego, a bênção chega comigo. Diga glória a Deus. Ali Deus faz a diferença. E você é a mesma coisa. Já vi tanta gente reclamando: ai, porque o serviço, o outro era bom, esse é ruim. Não, o outro foi bom. Nesse Deus também vai ser contigo. Amém? Ah, na outra casa onde eu estava era melhor essa casa aqui. Não, você está nessa outra casa, Deus também vai te abençoar. Aonde você estiver, a bênção está com você. Diga glória a Deus. Continua, versículo 4: bendito o fruto do teu ventre. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Deixa eu te falar uma coisa, até pedi esses dias, acho que foi ontem, foi na quarta, não lembro agora, para você mandar o nome dos seus filhos, né? Algumas pessoas até colocaram lá na nossa live de manhã, outros mandaram no meu WhatsApp, para a gente apresentar em oração. Deixa eu te falar uma coisa: quem que é o fruto do seu ventre? São os seus filhos. Deus não te deu filho para dor de cabeça, Deus não te deu filho para sofrimento. Ai, pastor, meu filho é uma dor de cabeça, meu filho só me dá trabalho, meu filho só me dá sofrimento. Não, meu irmão. Bendito é o fruto do teu ventre. Você tem que fazer essa oração. O que é o fruto? É aquilo que não é só para você. Teu filho foi gerado para abençoar outras pessoas. Amém, Jesus? E para te dar muito orgulho aí fora.
Você tem que confessar essa palavra e falar: Deus, bendito é o fruto do meu ventre. O meu filho é abençoado. Eu não aceito ver o meu filho ou a minha filha me dando essa dor de cabeça, me dando esse desgosto, não. Ore, fala: Jesus, eu quero ver o meu filho me dando muita alegria. Diga glória a Deus. Ele vai lhe dar, em nome de Jesus, é promessa de Deus. Continua aí, ó. Ele diz: bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Versículo 5, agora vem o assunto de hoje. Bendito o teu cesto, e a tua o quê? Amassadeira. Olha aqui, pastor, o que é o cesto e a amassadeira? A amassadeira era um instrumento usado na época para preparar o pão, para fazer o pão. O cesto era onde se colhia o trigo, né? Que era colhido, era guardado no cesto, e a amassadeira era usada para preparar o pão. O que era o pão? O pão representava o sustento da época. Até hoje a gente usa pão como sustento, né? A gente fala assim: o pão de cada dia, tem que lutar pelo pão. O que a gente está falando? A gente está falando de modo geral, sustento da casa, sustento da família. Então o que Deus está dizendo? Que bendito, abençoado seria o teu pão, o teu sustento. Agora vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você pega esse pão e você o parte, a primeira parte para quem que é? Responda para você mesmo. O que eu disse no início aqui é a verdade. Uma das áreas mais difíceis das pessoas colocarem Deus em primeiro lugar é na vida financeira. Muitas vezes nós pegamos esse pão e a primeira parte é para nós, e segunda parte para as nossas necessidades, e terceira parte para as nossas contas, e a quarta parte para aquilo que precisa ser feito, e quando sobra alguma coisa é para Deus. É assim que muitos estão fazendo. E meu irmão, por isso estão deixando de ser abençoados, porque não entenderam ainda que uma das áreas da vida da pessoa que não existe outra maneira dela ser abençoada a não ser fazendo primeiro para Deus, e Deus não abre mão disso, é a área financeira. Não adianta. Olha, não tem oração, ainda que eu ore, ainda que eu jejue, ainda que qualquer outro pastor ore, eu diga, quer ver, vem cá, Ilci, ainda que eu diga assim: pastor, minha vida financeira está assim, está assado, vem cá, eu oro assim: Deus, em nome de Jesus, entra na vida financeira dele, muda essa situação, e faz isso e faz aquilo. Se ele não for fiel, vai adiantar? Não vai, irmãos. Não tem oração. Mas se for um missionário, pastor Jaime, pode ser, mas não vai mudar. Só existe um gatilho, obrigado, senhor, uma coisa que muda essa situação. O que é, pastor? Quando eu decido ser fiel a Deus em primeiro lugar. Quando eu falo isso, não vai dar tempo da gente ver por causa do horário. Eu me lembro de uma viúva chamada viúva de Sarepta, que alimentou um homem de Deus. Elias era esse homem de Deus. Ele orou durante 3 anos e 6 meses, não chovia, e não ia chover, né? E não choveu. Não chovendo, não tem chuva, o que acontece com a plantação? Morre. Não tem plantação, também não tem o quê? Não tem comida, não tem alimento. Deus falou para ele: Elias, vai para o ribeiro de Querite, lá eu vou te sustentar, vou mandar que os corvos te sustentem. Ele bebia do ribeiro, e a Bíblia diz que os corvos, os pássaros, isso não é historinha não, isso é verdade. Deus mandou, de manhã e à tarde traziam pão e carne para que ele comesse. Não chovendo, o que aconteceu? O ribeiro secou. Deus falou: agora você vai lá para Sarepta, que é de Sidom, que eu já ordenei uma viúva que te sustente. Quando ele chega lá, achando, que a mulher preparada por Deus para sustentá-lo, talvez fosse uma mulher de boa condição, que tivesse para ela e tivesse até em sobra, ele encontra uma mulher num estado deplorável, uma miséria tão terrível, que ela não tinha mais nada em casa a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ele encontra essa mulher catando lá uns cavaquinhos, porque ela estava dizendo o seguinte: eu vou cozinhar, vou colocar fogo, vou preparar um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer, porque não tem mais nada. E mesmo encontrando uma mulher daquele jeito, naquele estado, que Deus pediu para aquela mulher? Se você conhece a passagem, quem conhece a passagem, você vai lembrar. O que Deus pediu para ela através de Elias? Mulher, faz primeiro para mim, e depois você faz para ti e para o teu filho.
Irmão, o Elias, se ele agisse até pelo sentimento, como ser humano, vendo uma cena daquela, eu não sei qual a idade do filho daquela mulher, mas quem é pai, o coração corta, até quem não é. Ele podia ter orado: Deus, tem misericórdia dessa mulher, manda aqui, o Senhor mandou corvos para me sustentar, manda um corvo aqui, Senhor, com pão, com comida para essa mulher. Deus teria respondido, sim ou não? Sim ou não? Não, Deus não teria respondido. Porque não é assim que Deus age. Deus não age da maneira que a gente pensa. A ordem que Deus deu através de Elias para aquela mulher foi o seguinte: você tem pouco? Tenho. Eu quero te abençoar. Com o pouco que você tem, me honra para que eu possa te honrar. Planta para que você possa colher. E ele falou assim para ela, talvez cortando o coração dele: eu já passei por isso. O senhor já passou por isso? Já. Eu sei o que é a gente com sentimento ser humano fazer o que Deus está mandando, além do seu sentimento. E o Elias falou assim: olha, você crê? Faz primeiro para mim, e aí depois você faz para você e para o seu filho, porque Deus promete, se você fizer isso, não vai faltar farinha da panela e não vai faltar azeite da botija. E ela fez, e a Bíblia diz que enquanto não choveu, não faltou a farinha da panela, nem o azeite da botija, até que Deus mandasse chuva sobre a terra. Quando eu falo dessa passagem, é impossível não lembrar da dona Solange. Falei dela quarta-feira, já contei o testemunho dela várias vezes aqui. Quem foi a dona Solange? Me lembro até hoje, eu fazia os cultos segunda-feira lá na nossa sede, eu era pastor da segunda-feira. Os cultos de segunda-feira lá na sede de Araçatuba são os cultos de vida financeira. E eu ensinei muito sobre isso e aprendi muito também sobre isso. Foi um tempo de muito aprendizado para mim nessa área. E meu irmão, eu falo para você de ver, não existe outra forma de uma pessoa se libertar na vida financeira, e existe uma libertação necessária nessa área. Enquanto ela não aprende, ela não abre o coração para fazer primeiro para Deus, para colocar Deus em primeiro lugar. Não existe outro jeito. Essa senhora chegou na igreja, já contei, perdoe quem já ouviu, estou sendo repetitivo. Ela chegou, uma funcionária pública, não ganhava mal, ganhava um bom salário, mas naquele tempo, o salário dela que ela estava recebendo era coisa de 50, 60, 70, 80 reais no máximo que ela recebia. Porque quando o salário caía na conta, era tantos empréstimos que ela tinha, que quando descontava tudo, era isso que sobrava. E eu pergunto, quem é que sobrevive com isso? Aquela mulher estava numa situação, irmão, mas tão terrível, que ela contou que ela estava vendendo as roupas mais novas que ela tinha, usando as roupas mais velhas, e pegando as roupas mais novas e vendendo para poder comer. Porque senão não tinham o que comer. Não tinha luz na casa, há muitos dias já. Tomava banho no escuro, vivia à luz de vela. A roupa, como é que vai passar? Não tinha nem ferro de passar roupa, não tinha como. A energia não existia. Usava a roupa do jeito que tirava lá do varal. O aluguel tantos meses atrasado, que o proprietário da casa ligava e xingava, quanto é nome ela tinha que ouvir. Era terrível. Não tinha dinheiro para nada. E aí eu lembro que eu comecei a explicar a palavra de Deus para ela, e eu perguntei: dona Solange, a senhora acredita? E aí foi onde eu passei por algo parecido. Ela disse assim: eu acredito. E Deus falou no meu coração: fala para ela então começar a ser fiel. E eu dentro de mim: Senhor, a mulher só tem 50 reais na conta, como é que eu vou falar isso para ela? Deus falou para mim: fala. E eu falei: Senhor, se eu também acredito, então eu preciso fazer o que o Senhor está mandando, porque eu acredito. Eu falei: dona Solange, eu vou falar uma coisa para a senhora aqui que parece loucura, mas se a senhora tiver fé, se a senhora acreditar nessa palavra que eu estou pregando para a senhora vai ver Deus operar. É tanto que a senhora tem lá? É. Eu falei: então vai lá, tira a 10ª parte do que tem lá e devolve para Deus, faz primeiro para Deus. O que a senhora vai fazer com aquele dinheiro? Pastor, eu não sei nem o que eu faço, porque para onde eu vou não vai pagar nada do que eu tenho que pagar. Eu não tenho nem o que fazer. Falei: então vai lá, já que a senhora não tem nada a perder, do que a senhora já tem lá, 5 reais a menos, 5 reais a mais, não vai mudar nada. Então minha irmã, usa a sua fé. Ela foi lá e pegou e falou: pastor, eu creio. Foi lá, tirou e devolveu o dízimo para Deus. E essa mulher
Naquele dia eu fui orar por ela, já contei, ela manifestou um demônio terrível que estava na vida financeira dela. Eu acredito que existem demônios que agem na vida financeira das pessoas, que eu já vi. Não é de alguém ouvir falar, ou de alguém me falar, de ouvir alguém falar, não, eu já vi o quanto um demônio amarra a vida financeira de uma pessoa. Mandei aquele demônio embora, e essa mulher começou a vir nos cultos, segunda-feira começou a aprender, irmãos. Foi aprendendo, o coração dela foi se abrindo, e aí o resultado você já sabe, eu já contei aqui. Deus deu um trabalho para o marido dela que há anos estava desempregado. Deus deu uma direção para ela fazer lá um negócio que ela pagou todas os seus aluguéis atrasados. Deus usou uma pessoa para dar o dinheiro de todas as contas de energia atrasadas. Ela foi lá e pagou, e Deus foi prosperando. Toda vez que eu vou lá e eu tenho a oportunidade de encontrar ela lá em Araçatuba, essa mulher me dá um abraço, meu irmão, de alegria no coração. Ela fala: olha, Jesus mudou a minha vida. Meu irmão, é isso. O segredo é esse. Você quer se libertar na sua vida financeira? Coloque Deus em primeiro lugar. E tem muita gente que ainda está com o coração apertado quando chega nesta área e não tem visto essa libertação, não tem visto essa bênção, esse crescimento, essa prosperidade, porque o coração ainda está amarrado nessa área. E eu vou te mostrar por que o coração de uma pessoa se fecha quando se fala de vida financeira. Vamos lá rapidinho, Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, 19. Irmão, o diabo está deitando e rolando na vida financeira de muita gente. Por quê, pastor? Porque ele encontrou um espaço. Ele percebeu que o coração da pessoa está ali. E se a pessoa tiver com o coração no lugar errado, se a pessoa tiver com o coração no dinheiro, nos bens, meu irmão, o diabo ele vai entrar naquele coração. Escute isso, olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 19. Olha o que Jesus ensinou. Mateus 6,19. Quem achou, diga glória a Deus. Ele fala assim, ó: não ajunteis tesouros aonde? Na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. 20. Mas ajuntai tesouros aonde? No céu, onde nem traça, nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Diga graças a Deus. E olha o que Jesus vai dizer no versículo 21, é bem conhecido: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sabe o que Jesus está falando? Não ajunte tesouros na terra. Por quê? Se você tiver um tesouro na terra, onde tiver o teu tesouro vai estar o seu. Se o teu tesouro estiver na terra, o teu coração vai estar nas coisas do quê? Da terra. Se o teu tesouro estiver no céu, o teu coração vai estar nas coisas do céu. Entenda, tem pessoas que têm condição porque Deus deu condição, que adquiriram porque Deus deu esta bênção. Mas entenda o que eu vou te falar: aquilo não é o tesouro da pessoa, por isso que Deus dá, porque a pessoa não faz daquilo que Deus dá o seu tesouro. Por mais que ela tenha, por mais que Deus tenha dado condição a ele, Deus tenha dado condição a ela não faz daquilo o seu. E vou falar o contrário para você: tem gente que não tem quase nada, mas o que tem, a pessoa fez daquilo o seu tesouro. Ouviu o que eu falei? Tem gente que tem muito que Deus deu, Deus abençoou, mas aquilo para ela não é o seu tesouro. O seu tesouro é aquilo que a traça não corrói, que a ferrugem não consome. Então o seu coração não está ali, o seu coração está onde está o seu tesouro. E tem gente que não tem, porque Deus já conhece onde está o coração. Porque já não tem, e o pouco que tem, a pessoa ainda faz daquilo o seu maior tesouro. E coloca ali o seu coração, porque onde está o tesouro está o coração. Então cuidado, meu irmão. Não é pecado você ter casa ou carro, ou melhor casa. Não é pecado você ter o melhor salário, trabalhar no melhor lugar. Não. Lá em Isaías 1,19, Deus disse: se quiseres o meu ouvido, comereis o melhor dessa terra. O problema é quando você faz daquilo que Deus está te dando o seu tesouro. Porque se você fizer
aquilo que você tem o seu tesouro, você vai colocar o teu coração ali também. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E meu irmão, eu vou te falar a verdade, a gente tem que lutar contra isso todo dia. Porque o nosso coração é inclinado às coisas dessa terra. A gente tem muitas vezes a tendência de fazer a gente coloca também nas coisas dessa terra o nosso coração. Cuidado, meu irmão, para você não cometer esse erro, porque é uma luta que nós temos que enfrentar dentro de nós. É como Jesus disse, louco, amanhã pedirão a sua alma. O que tem se preparado? De quem Jesus está falando? Jesus está falando de uma pessoa que guardou no celeiro muita coisa. Ele diz, eu tenho para muito tempo, tenho para muitos anos, minha alma agora está farta, eu posso fazer o que agora? Descansar, repousar, porque tem muito para muitos anos. Deus falou, você é louco, porque você ajuntou uma coisa aqui, e você está fazendo disso o seu tesouro. Você pode ter tudo aqui, não vai adiantar nada, se você não tiver nada lá. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o propósito. E às vezes nós não estamos ainda entendendo isso, nós estamos colocando o nosso coração em coisas dessa terra que nós estamos fazendo delas o nosso tesouro. Não existe outra maneira de Deus te abençoar, a não ser quando você coloca Deus em primeiro lugar. E eu não sei se você reparou, olha o que Jesus vai falar aqui nesse mesmo assunto. Ele está aqui no versículo 21 dizendo, porque onde estiver o vosso coração, aí também estará o vosso tesouro. Agora pula lá, versículo 22, 23, 24, versículo 25. Olha onde Jesus vai chegar agora. Ele diz assim no 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? 26, olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Meu irmão, Jesus estava dizendo a respeito disso, quando ele fala que nós não precisamos andar cuidadosos quanto às coisas dessa vida. Deus está dizendo, olha, veja as aves do céu, elas não trabalham, não têm celeiro para guardar, mas o Pai as alimenta. Olha os lírios do campo, eles não sabem costurar, mas eles vestem melhor do que qualquer um já se vestiu, e o Pai os veste. Diga graças a Deus. Não coloque o seu coração nisso. Meu irmão, não existe outra maneira de Deus te abençoar, a não ser quando você coloca Deus em primeiro lugar nessa área. Tem gente que, existe um demônio da miséria que entrou na vida daquela pessoa. E quando chega nessa parte de dinheiro, quando se trata de dinheiro, ela briga com qualquer pessoa. A gente brinca, né, como diz o ditado, aquela pessoa que se tiver um sorrisal na mão, e ela com a mão fechada, nadar, atravessar um rio, ela chega do outro lado e o sorrisal não derrete. Você deve conhecer alguém assim. Mas o que é isso? Eu vou te falar, isso é demônio. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o princípio, é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas o amor a ele. Vamos lá rapidinho para Malaquias, eu vou te mostrar aqui. Malaquias capítulo 3. Malaquias é o último livro da Bíblia. A gente viu um pouquinho quarta-feira, mas eu quero voltar aqui em Malaquias de novo. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Capítulo 3. Eu falei do versículo 16, vou voltar um pouquinho atrás. Versículo 7. Naquele tempo que eu pregava ali na nossa sede, lá em Araçatuba, sobre prosperidade,
Foi bastante tempo que eu fiz os cultos ali de segunda-feira. Irmão, eu vi muita coisa ali em relação a essa área. Eu vi pessoas muito de Deus, irmãos. Pessoas de Deus, sabe? Pessoas que respeitavam a Deus em primeiro lugar no seu casamento. Pessoas que respeitavam a Deus em primeiro lugar na sua saúde. Respeitavam a Deus em primeiro lugar no seu dia a dia. Mas, meu irmão, quando você perguntar, fulano, mas você é fiel a Deus? Ah, pastor, então nessa parte eu estou falhando. Sabe por quê? De fato e de verdade, a pessoa ainda não acreditava no poder da fidelidade. Não acreditava que, colocando Deus em primeiro lugar nessa área, realmente ela podia ter um resultado. E muitos. Olha o que fala aqui em Malaquias, no capítulo 3, versículo 7. Ele diz assim, ó: desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. Quer dizer, lá em Deuteronômio 28, Deus fala assim, ó: se atentamente ouvires os meus mandamentos, tendo cuidado em guardar. Deus está falando lá atrás, desde quando eu falei com seus pais, vocês não ouviram, vocês se desviaram dos meus estatutos. Como? Ele diz assim, ó: e não os guardastes. E olha o que Deus fala agora: tornai vós para, e eu tornarei. Então, meu irmão, olha aqui para você ver que eu estou falando desde o início, que eu não estou falando coisa da minha cabeça, eu aprendi isso. Primeiro eu coloco Deus em primeiro lugar, primeiro eu faço para Ele, para que depois Ele possa fazer para mim. Falei para você sobre aquela viúva de Sarepta, e eu mostro para você caso real, o testemunho que eu vivi, que eu vi, que vejo hoje, essa pessoa ainda está lá abençoada, e de muitos assim. Tem gente que está esperando o contrário: Deus se torna para mim, me abençoa que eu vou tornar para o Senhor. Não! Olha o que Deus diz, e você vai ver que Deus está falando exatamente em relação à vida financeira. Deus está dizendo assim, ó: tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. O primeiro passo é seu. Diga glória a Deus. Não importa a sua condição hoje. Aquela senhora tinha 50 reais na conta. Aquela viúva tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. É a decisão, é a atitude que você toma, se tornar para Deus, que faz Deus se tornar para você. E ele fala mais: diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizei, em que havemos de tornar? Olha a pergunta de muita gente: o que é que eu tenho que fazer primeiro para o Senhor? Tornai vós para mim, e eu me tornarei para vós. Então o que eu tenho que tornar para o Senhor tornar para mim? Aí Deus é claro, Deus não deixa dúvida. Versículo 8: roubará o homem a Deus? Deus devolve a pergunta com outra, né? Em que havemos de tornar? Eles perguntaram. Aí Deus pergunta: o homem pode roubar a Deus? Aí Deus mesmo responde: todavia vós me roubais. Aí eles perguntam de novo: mas e dizeis, em que te roubamos? O que nós estamos roubando do Senhor? E Deus é mais claro ainda, e como isso aqui não tem como ser mais claro, Deus fala exatamente o que era: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então talvez é isso que está faltando. E aqui que nós estamos roubando de Deus o que é dele, o primeiro lugar dele. Quem está entendendo, diga amém. O que pertence a ele. Talvez em outras áreas você não esteja, porque este povo questionou a Deus: mas o que nós temos que tornar para o Senhor que nós não estamos tornando? Deus falou assim: o homem pode roubar a Deus? E Deus falou assim: vocês estão me roubando. Mas no que, Senhor? Tem muita gente que não entende. Eu falava isso nas segundas-feiras. O que eu estou roubando do Senhor, Jesus? Eu sou fiel, eu não estou pecando, eu não estou fazendo nada de errado. Deus está dizendo: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. Isso é uma maneira de roubar a Deus, de roubar de Deus o primeiro lugar, de tirar de Deus a primícia. E muita gente ainda não entendeu isso. E sabe qual é a consequência disso? Versículo 9, lê você: com maldição sois o quê? Amaldiçoados. Por que, igreja? Porque me roubais a mim, vós toda a... Está na Bíblia. Irmão, é aí que vem a maldição. É aí que eu falei para você que a pessoa precisa de uma libertação financeira.
Porque existe uma maldição na vida financeira da pessoa por fato dela não estar colocando Deus em primeiro lugar ou roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Isso não é coisa criada pelo pastor, pela igreja e tanta abobrinha que você ouve tantas pessoas falarem. Irmão, venha na Bíblia, leia a Bíblia. Vai ver tanta gente falar tanta coisa, confere na palavra, como eu estou te mostrando aqui hoje, você não vai ter dúvida de nada, diga glória a Deus. Está aqui. Mas claro que isso não tem como. Deus disse, por isso está tendo maldição. É onde você vê que a pessoa não vai, não cresce, parece que está tudo amarrado, e tem mesmo um demônio que amarra. Demônio chamado tranca-rua que fecha as portas, a pessoa não consegue trabalho, se consegue logo já perde, estraga tudo na casa daquela pessoa todo mês. A pessoa parece que não enxerga isso, ela não devolve o que é de Deus, mas no mês que ela não devolveu o que é de Deus, ela gastou muito mais com o carro que quebrou, a televisão que queimou, a geladeira que estragou. Tudo mesmo dia. Por quê? Porque não existe outra maneira de Deus entrar com providência, a não ser quando nós tornamos primeiro para Ele. Aí Ele se torna para nós. Eu estou errado? Está aqui ou não está? Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Entenda. Às vezes há uma maldição ali. É claro, eu já brinquei aqui, né? A irmã chegou, pastor, ora pastor, tem um demônio, minha televisão queimou. O pastor falou assim, quantos anos tem sua televisão, irmão? 20 anos, pastor. Aí não é diabo não, né? Aí vai queimar mesmo. Mas o que eu estou brincando, brincadeira à parte, o que eu estou falando? Tudo que é anormal, tem coisa que não é normal. Tem coisa que a pessoa compra nova, ela já estraga. E no mesmo mês é a televisão, é a geladeira, é o carro que quebra, e todo mês quebra, e não sai da oficina, e é prejuízo aqui, é acidente, é sofrimento, é doença que vem, gasta tanto, é enfermidade, gasta mais não sei quanto, é internação, mas não sei o quê. Meu irmão, não vai. A coisa não vai. Para hoje para você ver. Jesus, se está tendo essa maldição na minha vida financeira, eu quero me libertar hoje. Diga graças a Deus. Por quê? Ele continua. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz quem? Senhor. Eu falei sobre Daniel. Experimenta, Daniel falou, para você ver a diferença. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança, aí você pode fazer prova de mim. Eu te garanto, nunca vai ser necessário você cobrar a Deus. Porque se você coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Aqui nós estamos pregando aqui, desde o começo desse mês. E olha o versículo 11. E por causa de vós, repreenderei a quem? O devorador. Esse demônio mesmo. Esse espírito maldito que acaba com o que a pessoa tem, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, não vos seja estéril, diz o Senhor dos exércitos. Diga glória a Deus. Está aqui. E aí, se a gente for continuar, a gente vai chegar no que foi dito quarta-feira. A Bíblia diz que aqueles que temem o Senhor, para eles tem um memorial diante de Deus. Está lá marcado o nome daquele que ouve isso e diz, eu vou começar a agir, vou começar a praticar. Meu irmão, não é em vão, teu nome fica marcado ali. Você recebe um crédito com Deus no livro de memórias do Senhor, e Deus vai te poupar no dia que vier a luta. Diga glória a Deus. E outra vez você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Então aplauda Jesus bem forte, que Ele merece. Bem forte, em nome de Jesus. Amém? Irmão, fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Você já recebeu o sal? Já entregou o sal? Já, obreiros?